usuários que estão entrando na live de vocês. Então, sempre lembrando, gente, o algoritmo ele vai valorizar, sim, a continuidade. Então, quanto mais tempo as pessoas ficarem na live, quanto mais engajamento vocês tiverem, mais essas pessoas vão receber o conteúdo de vocês over and over again. Então, tente sempre reter as pessoas que estão na live de vocês. Então, como que funciona um pouco do nosso funil de conversão dentro de lives? Como eu falei, vocês acabam não tendo acesso aos números de impressões, né? Porque são os números do feed. Mas eu tô vendo ali uma live no feed, o que começa a contar? A partir do momento que eu cliquei para ver nessa live, que é o que a gente chama de CTR. Então, quantas pessoas clicaram nessa live para começar a ver. Então, eu entrei na live de vocês, eu tô ali, eu já entrei no funil ali de conversão de vocês. Então, eu já sou uma pessoa que está interessada em ver o conteúdo de vocês. A partir disso, o algoritmo ele vai começar a perceber o tempo que eu fiquei na live de vocês. Então, o tempo de permanência, quanto tempo isso foi interessante. O conteúdo de vocês é interessante o suficiente para eu ficar prestando atenção? Ou eu só entrei, fiquei 2 segundos, não gostei, já saí, fui para um próximo conteúdo. E depois, é óbvio, a parte de engajar, porque quanto mais o seu espectador gostar do seu conteúdo, é o momento que ele vai começar a engajar. Seja com likes, comentários, compartilhamentos, até chegando nos presentes, que é exatamente o momento ali de monetização que vocês têm. Então, o ponto mais importante para o algoritmo e para vocês terem a entrega perfeita é vocês conseguirem manter e reter o usuário desde a primeira etapa ali do funil até o último. É literalmente a retenção. Então, lembrem sempre, a retenção do meu usuário vai ser a chave para minha live ser um sucesso e para eu continuar crescendo muito. Então, como que você vai reter esse usuário? Você precisa criar conexões com a comunidade de vocês. Como eu comentei anteriormente, é óbvio que a live é um conteúdo muito mais orgânico. É importante sim se planejar, mas ele é muito orgânico e isso abre um espaço muito grande para você se conectar com o público, se conectar com os presenteadores, os espectadores. Então, essas pessoas, essa conexão vai ser o que vai transformar a pessoa que só clicou ali para ser um espectador da sua live na sua comunidade fiel, que vai engajar, que vai compartilhar, que vai te mandar presentes. Então, crie essa conexão. Quanto maior retenção você conseguir das pessoas que entraram, maior a sua live vai ser, mais você vai fortalecer o engajamento, maior vai ser a sua comunidade. E, né, a consequência disso vai ser que você vai ter um conteúdo muito bom, uma comunidade muito engajada, e você vai crescer o principal, que é a receita. E daí aqui a gente trouxe um pouquinho em como vocês conseguem engajar os fãs de vocês. É óbvio que isso tem que ser muito personalizado a partir do tipo de conteúdo que vocês fazem, quem são os fãs, quem são os apoiadores, mas a plataforma acaba dando várias possibilidades e tem algumas coisas que são mais tradicionais, então é muito importante vocês dedicarem atenção para todo mundo que entra na live de vocês, que não seja só os top presenteadores, ou as pessoas que estão sempre ali. Entrou uma pessoa nova, cumprimente essa pessoa. Você viu que a pessoa entrou, engajou, comentou. Dá uma sensação de pertencimento quando você entra na live de uma pessoa que você nunca viu esse influenciador antes e essa pessoa percebe que você entrou ali. Eu sinto isso e olha que eu trabalho nesse mundo há muitos anos e às vezes eu tô assistindo live, eu comento, eu falo, nossa, essa pessoa cumprimentou, olha que legal. E me dá até vontade de mandar um presente. Então, assim, isso é tipo, você se acaba se sentindo minimamente vista. E agora imagina pessoas que não estão nesse mundo e que estão vendo as lives porque elas realmente estão buscando ali uma pessoa que ela realmente gosta e que ela quer acompanhar o conteúdo sempre. Então lembre de fazer isso. Incentive os espectadores de vocês também a seguirem vocês, porque seguindo vocês na plataforma, eles vão receber mais o conteúdo e também se juntarem ao fã-clube. Essa é uma ferramenta essencial para as pessoas começarem a engajar, porque acaba sendo gamificada também para os espectadores. Então, eles têm toda uma visão gamificada, então eles vão acabar engajando mais para presentear mais vocês. Então, esse é um feature do TikTok que ajuda muito para vocês engajarem com os fãs. Fiquem atentos, óbvio, ao comportamento, né, dos espectadores de vocês, para vocês entenderem ao longo dessa jornada da live como vocês vão engajar com eles. E dessa forma você está estudando cada vez mais quem é a comunidade de vocês. E algumas ferramentas que vocês também podem usar, que a gente trouxe, como, por exemplo, o baú do tesouro, que você pode retribuir realmente os espectadores. Então, lembrem que vocês precisam prezar por essas pessoas que estão ali. Essas pessoas vão ser as pessoas que vão fazer com que a live de vocês engajem, vão ser quem
vai monetizar. Assim, não tomem as pessoas que estão vendo o conteúdo de vocês como só mais uma pessoa e tá tudo bem. Lembrem que cada uma dessas pessoas importa no final do dia e isso vai impactar muito o número de vocês. E agora algumas dicas de como vocês podem atrair mais espectadores. Então, vocês já estão fazendo tudo isso, vocês já têm uma comunidade super engajada. Chegou o momento que vocês querem começar a crescer mais espectadores, mais números de pessoas vendo. Uma das maiores dicas que a gente sempre fala é atrelar os vídeos curtos. Eu sei que tem muitas pessoas que vêm dos vídeos curtos para começar a fazer live, e isso é ótimo, vocês já conseguem juntar duas coisas, então vocês estão tendo duas formas de entrega para a plataforma entregar mais o conteúdo de vocês. Mas se vocês só começaram em live, se vocês são nativos de live, é o momento de aderir aos vídeos curtos. Pode parecer muito diferente, às vezes vocês querem compartilhar também só momentos da live em específico. Isso pode ser uma ideia super legal, a gente até trouxe aqui, então compartilhe cortes, momentos de batalha, momentos que vocês receberam presentes muito legais, mas, se possível, comecem a diversificar os temas dos vídeos curtos, porque os vídeos curtos podem ser uma nova porta dentro do TikTok para vocês poderem ter mais entrega. Oi? Claro. Por essa não esperávamos. Pessoal, dá licença. Vamos lá. Meu nicho é astrologia e cartas, né? Como eu faço? Vamos ver aqui o signo de Gêmeos para esse mês de julho. Então imagina que agora, nesse momento, eu estou criando um vídeo curto, certo? Então vamos lá. O que vai acontecer com o signo de Gêmeos nesse mês de julho? Bora ver. Uma pessoa do passado que está afastada vai te procurar querendo uma reconciliação. Os geminianos de já Gêmeos? estão nervosos agora, hein? Entre você e outro. Está em cima do muro. Também vejo um dinheiro inesperado entrando na tua vida. E pessoal, eu posso esperar vocês aqui na minha próxima live de cartas ciganas? Esse é o clique, esse é o bait. No final do vídeo ele já assistiu, ele viu a previsão de signo dele, e aí eu já dei e coloquei na cabeça dele: posso te esperar na minha próxima live de cartas ciganas? O cara vai me seguir, esperar a minha próxima live. Quem sabe faz ao vivo. Todo mundo que é de Gêmeos agora vai assistir a live dele para dar a previsão completa. Ó, gente, mais um exemplo aqui. Eu queria só aproveitar e falar que eu uso muito essa estratégia. Eu já viralizei vários vídeos antes da live, que fizeram minha live subir muito mais. Mas eu sempre faço alguma coisa, tipo esbarrar em alguém e continuar falando, ou fazer, tipo, quase uma queda ou algo assim. E na maioria das vezes, não são todos, mas na maioria das vezes dá super certo. Muito bem. Nem se a gente tivesse combinado, teriam tão bons exemplos hoje. Adorei. Mas é isso, gente, isso é muito real mesmo. E tem que adaptar com o tipo de conteúdo que você faz. Você pode fazer um conteúdo de astrologia, pode ser conteúdos completamente diferentes com o que você entrega na sua live. Vai estar sendo uma chance do seu conteúdo ser entregue mais vezes. Então, não tem uma briga ali na entrega do algoritmo, se vocês acharem que eu faço live, não vou fazer vídeos curtos, muito pelo contrário. A plataforma quer que vocês usem o máximo possível de todas as ferramentas, querem que vocês estejam dentro do TikTok o mais tempo possível, então os vídeos curtos realmente podem ser um super asset, podem ser uma escolha ótima para vocês terem um número muito maior de entrega da live de vocês. E aqui a gente trouxe, por fim, um planejamento para vocês pararem para pensar em tudo que a gente falou desde ali do começo, que realmente é a forma de vocês começarem a crescer cada vez mais o conteúdo de vocês. Então, gente, pode parecer que a gente está batendo muito na tecla de comunidade, audiência, mas esse é o futuro da Creator Economy como um todo. A sua comunidade, ela vai te seguir para seja onde você for. Se você está em live, se você está em vídeos curtos, ela vai seguir você, porque ela é fiel a você. Então, preze muito para conhecer a audiência de vocês. Saibam quem está assistindo os vídeos de vocês, o que interessa essas pessoas, quais são os hábitos, o que elas querem ver. A comunidade de vocês é o maior poder que vocês têm como criadores de conteúdo em todos os sentidos. Segundo ali, sempre tenha um roteiro, um calendário de lives. De novo, prepare esses tópicos, vocês vão ficar muitas horas fazendo live, vocês precisam manter as pessoas interessadas. Fale sobre a vida de vocês, eventos pessoais, os hobbies de vocês,
o estilo de vida, pensem sempre em atrelar, obviamente, com o que a comunidade de vocês gostam e de acordo com o conteúdo que vocês acabam fazendo. Diversifique o conteúdo, pode ser usando vídeo curto, ou pode ser até mesmo criando novos conteúdos dentro da live. Vocês criam só conteúdo de música? Comecem a fazer batalhas, comecem a testar outras formas dentro da própria live, para vocês terem uma conexão maior com a comunidade e, obviamente, monetizar mais. E não esqueçam, né, das ferramentas que vocês podem usar dentro da live como um todo. Então, o ranking, é muito legal vocês compartilharem, pedirem ajuda da comunidade, de acordo com a posição que vocês estão no ranking. Usem o Live Goal para poder ter as monetizações. O baú do tesouro, como a gente já falou. Façam o multigast, que são as janelinhas ali. E a gente também tem as nossas campanhas, que isso é realmente uma ferramenta muito importante, que vocês podem usar muito, podem ganhar muitos prêmios, podem chegar em lugares, sim, inimagináveis com o TikTok em si, não só ali com a monetização que vocês estão tendo, né, da live. Então, prestem muita atenção nas campanhas que a gente tem, e agora a gente vai ter até um overview, um sneak peek das próximas campanhas que a gente vai ter, para vocês poderem começar a se planejar e poder ter os próximos meses aí já todo planejado. Muito bem. Gente, quem aqui participa das campanhas do TikTok Live? Todas, não estou falando só de Community Fest, de Live Fest, todas. Todas? E vocês têm a sensação de, eu não vou participar, vou ficar competindo com o Juninho Manela, com o João Ferreira, com a Bonnie? E eu vou dizer, vocês estão errados, sabe por quê? Não tem campanha só para top criadores. Tem campanha para todo mundo. Vocês sabiam que para estar aqui hoje a gente fez uma campanha, vocês lembram? E foi uma campanha focada para não top criadores. Então a gente, como plataforma, faz campanhas. Calma, não. Eu vou explicar para vocês e vocês vão ver aqui. Porque uma reclamação que a gente teve era, eu estou sempre competindo com o Juninho, com o João, com a Ju do Denone, para ir no escritório do TikTok e nos eventos offline. Então a gente dividiu os nossos criadores em tiers. E eu vou explicar isso para vocês. Tiers são níveis, e eu vou explicar isso para vocês agora, para vocês saberem que tem campanha para todo mundo e tem prêmio para todo mundo, para ninguém se sentir que não tem chance, enfim. Então vamos lá. Então a gente separou vocês em grupos. Para quem é de agências, vocês eram chamados antigamente, até mês passado, muito antigamente, de rookie, maduros, pré-top e top. Eu já vou explicar quais são os cortes desses critérios. Agora, a gente vai passar a chamar os nossos grupos de criadores de iniciantes em ascensão, experts e elite, tá? Qual que é o corte desses níveis? Vou falar deles agora para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu já vou falar também, ao mesmo tempo, as nossas próximas campanhas. Gente, vale ressaltar também que você pode ser iniciante no mês, porque você teve férias e ficou inativo, e no outro mês você ser elite, porque você focou e fez um nível de diamante muito alto. Então, tudo depende do mês, né? A gente sempre conta um mês inteiro, tá? Essa campanha que vocês estão aqui hoje, a gente pegou o mês de maio como base, por exemplo. E aí a gente fez a campanha em julho. Então, claro que vocês podem ter sido elite em dezembro, pode ser iniciante em julho, enfim, isso muda muito, tá? Pode falar. Hã? Não entendi. Qual? Do Community Fest, você está falando? Do evento de hoje, a premiação é vocês estarem aqui. Teve 6.000 pessoas participando. Oi? Não sei, quem sabe. Mas, gente, tinham 6.000 pessoas, mais ou menos, né, já aqui na nossa lista participando. E vocês são 100 que estão aqui. Então, foi muito concorrido. Parabéns para vocês. Já que vocês ficam falando que eu não elogiei, estou elogiando, tá? Né? Estou me redimindo aqui ao vivo, literalmente.
Gente, então vou pedir mais uma vez, compartilhem essa live, você que está aí de casa, porque esse tema é muito importante. Porque a gente tem percebido que os criadores têm essa sensação de que, não vou participar das campanhas, eu nunca vou ganhar. Mas não, tem para todo mundo. Então vamos lá. O que são o nosso grupo de experts e elite? São criadores que fazem de 500 mil diamantes a 1,6 milhões, são expert. Elite acima de 1,6 milhões, tá? Então, se no mês de junho eu fiz 1,6 milhões, em julho eu vou estar na categoria Elite para as campanhas de TikTok Live, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem para os próximos 3 meses de campanha para Expert e Elite? Temos essas 4 campanhas. Sequência Suprema, Torneio Estelar, Defenda Seu Título e Caça ao Tesouro, tá? Então, se você, em maio, esteve no grupo Expert ou Elite, se em junho vocês estavam no Expert ou Elite, em julho vocês podem participar dessas campanhas aqui, tá? Vamos lá. Aqui tem a explicação de cada uma, não vou passar uma por uma, mas qual é a ideia que eu quero trazer para vocês? Vocês têm campanhas para todo mundo. Olhem sempre no banner que fica no aplicativo de vocês. Só vai aparecer para vocês a campanha que você está participando, exceto Community Fest, Live Fest e campanhas maiores que aparecem para todo mundo. A maioria, a gente tenta fazer para não poluir com 35 banners, a gente coloca para aparecer só as que vocês estão participando. Então, tenham esse hábito de, uma vez por semana, pelo menos, ou todo dia, perfeito, vou olhar os banners e vou ver o que tem de campanha, tá? As nossas gameplays, gente, né, que é como eu ganho pontos, geralmente é muito parecido. Cada diamante é um ponto, tem missões, né? Cada campanha tem uma missão específica, né? Que tudo vai estar lá no banner do evento. Tenho dúvidas? Fala com as agências de vocês. Quem é nosso criador aqui, fala com a gente. A gente sempre tenta repassar a educação de cada campanha para vocês, tá? A gente tem planos de melhorar isso também nesses próximos meses. Mas fiquem de olho. Vamos lá. Em ascensão. Quem são os criadores que chamamos de em ascensão? Quem fez no mês? De 80 mil a 500 mil diamantes, tá? Quem está nesse grupo? Em junho fiz de 80 a 500. Em julho vou estar nas campanhas em ascensão. Quem aqui é em ascensão? Beleza. Vocês vão participar destas campanhas esse mês. Tem algumas campanhas novas, Chuva de Surpresas é nova. A gente vai ter uma campanha de educação, que é tipo para criadores que estão iniciando em live, para eles aprenderem a fazer live. Vai ter batalhas. Vai ter batalhas internacionais para vocês também. Vai ter live ao máximo, que é super conhecido. E vai ter missões de presentes, que também é uma campanha nova. Claro que elas não acontecem ao mesmo tempo, gente. Cada semana ali a gente vai dividindo uma campanha por período para não ter campanha ao mesmo tempo, tá? Então, aqui são as campanhas. Como eu falei, não vou passar cada gameplay, mas minha dica de novo olhem os banners, as campanhas vão estar sempre lá. Vão ter premiações. Quem é antigo sabe que a gente costumava premiar com gift card e hoje a gente está conseguindo premiar com diamante na conta de vocês. Então, muito mais interessante. Então, olhem lá os banners, vai estar lá premiação, gameplay, tudo certinho. Live ao máximo, que vocês já conhecem. E para quem é iniciante, que ganhei de 0 a 80 mil, eu sou considerado iniciante. Também tem campanha. E vocês estão vendo que, não concorre o iniciante com o elite e com o expert? É super separado, justamente para dar chance para todo mundo. E essas são as campanhas dos iniciantes. Live de rosas, ganhe com o seu hobby e multiverso de live.
Tá? Então, o que eu quis trazer aqui, trazendo essas campanhas e a explicação delas para vocês, é que não tenham medo de, não vou participar porque vou concorrer com gente que ganha 50 milhões a mais que eu. Não, vocês estão divididos em grupos e isso torna as campanhas competitivas para todos os níveis. É isso que a gente quer, né? Inclusive, no Community Fest, teve ranking dividido, teve prêmio para todos os rankings, teve viagem para todos os rankings, só que a gente precisa que vocês participem mais, que vocês engajem mais. Se vocês estão sentindo que, não estou sabendo das campanhas, tragam esse feedback para a gente melhorar o nosso lado também. Mas conto com vocês que vamos todos participar nesses próximos meses. Pergunta aqui para medir vocês. Quem sabia que as campanhas eram divididas por níveis? Quem não sabia? Gente, vocês não sabiam. Tem gente que não sabia e nem sabia, né? Não, isso é o programa de criadores. Que é aquele banner que você vê todo mês. Esse banner continua. Sempre foi. Isso, e a gente começou a perceber que vocês não sabiam. E aí a gente falou, não, vamos levar no Creator Summit para explicar para eles. Gente, geralmente entra alguns dias depois na carteira de vocês e vocês às vezes não percebem. Oi? Isso, fica lá no saldo e aparece como campanha, alguma coisa assim. Vê o nome da campanha. Oi? Vem o nome da campanha, não é? É isso aí. Então, geralmente, as pessoas reclamam, eu vou lá e vejo, a pessoa recebeu, mas não percebeu. Pode falar. Só para quem está na live também ouvir a dúvida. É que muitos patrocinadores do TikTok, eles reclamam que não tem tanto reconhecimento da plataforma como os streamers. Eles queriam um ranking de doações, se vai ter ou não. Olha, gente, tudo que já tem, vocês pedem, ou que já teve. Muitas campanhas a gente fez com um ranking de patrocinadores, muitas. Mas no ranking diário, não ainda. Não, a gente ainda não tem planos para isso, mas a gente tem, por exemplo, qual que é o objetivo do TikTok? A gente não quer que vocês tenham um patrocinador. E esse tipo de ranking pode incentivar a prática de os streamers terem um patrocinador e dependerem desse único patrocinador. Então, como a gente trouxe o engajamento do patrocinador para também conectar com a nossa estratégia dos criadores terem mais comunidade. É o fã-clube. No fã-clube tem um ranking de quem ajuda mais vocês, o patrocinador vai subindo de nível no fã-clube. Então, minha dica é, usem o fã-clube como ferramenta de reconhecimento para os patrocinadores de vocês. Por exemplo, o meu membro mais ativo. Criem dinâmicas para esse membro, um jeito que vocês possam reconhecê-lo, faz um vídeo curto para esse membro mais ativo, enfim. É parte do trabalho de vocês também criar esse reconhecimento para o patrocinador de vocês. Peraí, só um pouquinho. Isso. Deixa eu... Eu tenho uma patrocinadora que ela é nível 50, tá ligado? Aí ela falou que depois que pegou 50 não tem mais nada pra ela fazer da minha live. Ela vem agora com outra conta pra subir 50 também, entendeu? Então, mas ela já ajudou bastante, né? Vamos combinar. Nível 50. Não, eu entendo, mas vamos lá, gente. Muito do que vocês pedem de reconhecer patrocinador é trabalho de vocês quanto criador. Né? Se eu sou um influenciador e eu posto vídeo, o meu trabalho é engajar com os meus fãs para eles se sentirem especiais e estarem sempre no meu vídeo, no meu conteúdo. Em live também. Pode ir lá primeiro. Gente, se vocês, ali tá arrasando,
nas dicas. Eu, no começo das lives, antes de começar a fazer as lives, eu era designer. E aí eu juntei um pouco dessa minha paixão com o design com o reconhecimento das lives. E eu começava, para quem estava mais tempo, fazer uma camiseta, um boné inspirado. E aí juntos, sentar com o patrocinador e falar, pô, que frase que você gosta, que estilo que você gosta. E aí eu fazia uma camiseta e mandava pro patrocinador. Então, às vezes, você juntar uma habilidade sua que você tem de alguma coisa, um quadro, uma música, tem muitos streamers que a consulta, você pode atrelar isso ao seu clube de membros ali, é uma coisa bem legal de fazer. Mas é isso mesmo. Uma coisa que eu tenho visto muito de novo, é um exemplo um pouco à frente da nossa realidade, eu sei, mas os criadores latinos, por exemplo, estão usando muito inteligência artificial para criar aquela animação do patrocinador quando ele é o top gifter. Então, o que vocês pedem para a gente reconhecer o patrocinador é trabalho de vocês, né? Vocês estão ganhando também. Ok, o TikTok tem o percentual dele. O TikTok tem o percentual dele, mas a gente tem uma estrutura para pagar, uma plataforma para pagar, equipe para ser paga, e vocês não têm esse custo. Então, a gente tenta fazer o justo, né? Eu sei que às vezes soa, meu Deus, o TikTok pega uma parte da nossa monetização. E eu sempre trago esse olhar para os criadores. Se você for abrir um negócio, qual percentual do seu ganho vai ficar que não vai entrar para vocês? Eu duvido que qualquer bom negócio seja mais que 50%. Eu duvido. Se tiver, eu quero abrir um negócio desse. Se me garantir que eu vou investir 50% do meu investimento volta, eu abro esse negócio. Então, assim, entendam que vocês receberam uma plataforma pronta e o que vocês pagam é o custo dessa plataforma. A gente paga as agências. Num formato de mercado de influência, o influenciador tira 20% dos ganhos dele para pagar as agências. A gente paga as agências para vocês. Então, assim, pode fazer a pergunta? Referente aos presenteadores, mas a galeria de presentes. Porque eu noto que tem muito presenteador que é muito focado em galeria, mas se frustra porque nunca mudam os presentes da galeria. Não existe a possibilidade de trocar, às vezes, porque é sempre o mesmo. E meu presenteador, por exemplo, ele está sempre focado na galeria, mas ele cansa de mandar os mesmos presentes para preencher. Bom feedback, gostei. É uma coisa que a gente nunca tinha recebido esse feedback. Então, vamos anotar esse feedback e passar para o nosso time de produtos. Gostei da ideia. Mais alguém, gente? Já que a gente entrou na sessão perguntas, vamos continuar aqui. Não? Eu acho que deveria voltar aquela opção de você editar o presente que você queria ganhar, tá ligado? Igual eles colocaram antes. Na meta? Entendi. Tá. Beleza, gente, vou anotar essa dica aí. Peraí que tem uma pergunta lá antes. Eu queria saber se sobre a liga, se quanto maior que você tá na liga, tipo, entrega mais a live ou não. Porque não. Eles falam que quando você tá na A, entrega mais. Se é gente, verdade ou é mentira. Por que entrega mais? Não é que entrega mais, tem mais pessoas na live, certo? Por quê? Porque vocês estão em mais destaque. Natural. Por exemplo, se eu tô top 1 no ranking, não é que o TikTok tá lá, meu Deus, esse criador me deu muito dinheiro, vou entregar. Vocês pensam que é assim, né? Não. É porque você tá em destaque e mais pessoas estão indo lá ver sua live. É um ciclo natural. Não é quem ganha mais, quem ganha menos é mais ou menos entregue. Não existe isso. Eu aqui, ó. Uma sugestão, colocar para compartilhar no TikTok Studio. A gente não tem para compartilhar com as pessoas. Compartilhar a live? Não tem? No TikTok Studio a gente só consegue o link e consegue mandar o link. A gente não consegue mandar pelo privado dos presenteadores, das pessoas que acompanham a gente. Legal, bom saber. A gente fica à mercê da pessoa entrar. O Live Studio é uma ferramenta que ela é nova, né, assim, não é super nova, mas é nova, e ela está em constante desenvolvimento. Então, é uma dica boa aí para a gente colocar. Uma dúvida. A live, ela é entregue a partir de 10 mil curtidas ou isso é mito? Mito também. Mas por que você sente que é mais entregue? Porque assim, a Jaque explicou, né, o nosso funil de entrega.
O algoritmo, gente, ele é uma conta matemática. Qual que é a conta? Performance boa, entrego mais. Performance ruim, entrego menos. O que é performance boa? Entreguei, muita gente entrou, curtiu, compartilhou, engajou, vou entregar mais. Entreguei, pouca gente entrou, compartilhou, engajei, vou entregar menos. Então, básico, é simples assim. Comentários repetidos flopam a live também, que muita gente faz. Não. Se a pessoa ficar comentando 1000 vezes a mesma coisa pra você, minhas moderadoras silenciam todo mundo. Não, gente, não precisa. Gente, eu falo assim, ó, mitos. Tá certo ou não? Não sei, eu acredito em vários mitos que minha avó me contava e eu não passo embaixo de escada. Vai que dá azar. Então, vai que pra você está dando certo acreditar nisso. Sobre conta antiga. Às vezes a menina comenta que, tipo assim, a conta é muito antiga. Tipo, a minha tem 4 anos ativa, então que eu tô fazendo live nela. Então, às vezes eu sinto que a conta antiga flop um pouco. Então, por quê? Alguém, pela nossa explicação toda de hoje, já conseguiu perceber por que isso acontece? Porque provavelmente o algoritmo estava entendendo a conta de vocês como performance ruim e estava entregando pouco. Então, 2 formas que existem de flopar, né, da entrega de vocês serem reduzida. Ou descumprimento de diretriz, ou o conteúdo de vocês não está tendo aderência ao público, gente. Então, aí eu sempre falo, até falei hoje com a Jaque, que se perguntem, será que se eu recebesse a minha live no meu feed, eu entraria? Eu clicaria, eu comentaria, eu ficaria lá 2 minutos? Então tá. Só, tipo, trazendo uma autorreflexão para vocês, tá? Alguém aqui está esperando há muito tempo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Uma dúvida que eu tenho, acredito que é a dúvida de muita gente, é sobre contas fakes. Porque a gente, às vezes, está ali fazendo uma live muito bacana, sabe? Dando o máximo da gente. Aí vem uma conta fake, e às vezes entra em contato com os nossos patrocinadores e tudo mais, e acaba gerando aquele desconforto, né? Existe uma maneira mais prática de conseguir banir essas contas que às vezes entram e colocam o nosso nome ali, sabe? Para poder aplicar golpes e tudo mais. Gente, infelizmente, a gente só consegue banir contas que descumpram alguma diretriz. Então, minha dica é reporte na plataforma. E por que a gente não pode sair banindo conta? Imagina se, sei lá, me falaram que essa conta é fake, eu vou lá, dou um ban nessa conta e não pode ser algo tão raso, sabe? Assim, do sentido de precisa ter uma comprovação, precisa descumprir alguma regra. Não tem como a gente, só porque eu acredito às vezes. Eu sei que vocês passam por isso, mas eu não posso de livre e espontânea vontade. Ah, não, vou banir essa conta. É injusto se você pensar no sentido de ecossistema de TikTok. Imaginem quantas contas fakes não deve ter da Anitta, da Vanessa Lopes, enfim. Eu já utilizo o Live Studio já tem mais ou menos 1 ano e realmente tem um crescimento exponencial relacionado ao celular e tal. A minha dúvida, na verdade, tem alguma previsão para sair para Mac, o Live Studio, ou somente para o Windows? Ainda não. Infelizmente, gente, mas estou torcendo junto com vocês para que isso aconteça. Isso. Gente, eu vou ter que parar um pouquinho a nossa sessão de perguntas, porque antes da gente continuar, a gente tem 2 convidadas hoje para conversar com vocês, e se a gente continuar aqui na sessão de perguntas, eu nunca vou conseguir conversar com elas. Então, deixa eu só passar aqui. Essas são as outras campanhas, tá? E depois a gente volta para as nossas dúvidas. Eu queria convidar aqui agora a Pietra Amaral e a Thalita, divas, para conversarem com a gente. Bem-vinda, meninas. Sentem, eu acho que a gente fica em pé e vocês podem sentar se vocês se sentirem confortáveis. Como vocês se sentirem melhor. Sintam-se em casa. Oi, gente, tudo bem? Oi, galera da live também, que bom que vocês estão acompanhando a gente. Como é que tá a live? Alguém tá vendo se tá boa, se não tá? Compartilhem, gente. Bom, gente, eu quis trazer 2 exemplos reais, pessoais, para vocês, além do que a gente já trouxe aqui online.
que é para trazer realmente insights para vocês e vocês terem a certeza de que tudo pode dar certo aqui. Então, eu vou pedir para as meninas se apresentarem rapidamente, primeiramente. Boa tarde, gente. Eu sou a Thalita, do Fox. Acho que alguns me conhecem. Tenho 30 anos e trabalho com a Live faz 3 anos e 7 meses. Oiê, eu sou a Pietra Amaral, eu tenho 20 anos e eu queria agradecer ao TikTok, a Andrea por esse convite de poder estar contando um pouco da minha experiência para vocês. E eu trabalho com TikTok tem 5 anos, mas fazendo live tem 2 anos. Legal. Bom, gente, eu trouxe aqui 2 perfis. A Pietra já era influenciadora, a Thalita nativa de live, para a gente ter um pouquinho da ideia desses 2 mercados. Pietra, como que você começou em live? Bom, eu posso contar um pouquinho de Pode. antes da live? Tá. Eu comecei no TikTok tem 5 anos e eu costumo dizer que o TikTok salvou a minha vida, porque eu tive um episódio muito grave de ansiedade na pandemia e o TikTok foi a minha salvação. Então, eu comecei a gravar vídeo e eu encontrei o meu refúgio ali. Eu acredito que eu já conversei com muitos streamers sobre isso e realmente faz muita diferença você ter um foco, você tá concentrado ali com as pessoas sempre te vendo. Então, aqueles episódios de ansiedade, isso me ajudou muito. E foi um achado pra mim. Eu sempre trabalhei com a internet, tem 10 anos que eu produzo conteúdo, mais 5 anos de TikTok. E eu comecei na pandemia com conteúdos de séries, então até fica uma dica para vocês que querem criar conteúdo. Eu tive uma sacada muito legal, que foi conteúdo de séries. Então eu fazia episódio 1, episódio 2, e isso fazia com que as pessoas quisessem me seguir para acompanharem as outras partes. Eu comecei perseguindo o meu vizinho, então eu criei assim uma super fanfic com ele. Primeiro episódio, entregando a cartinha pro meu vizinho. Segundo episódio, indo na casa do meu vizinho. E isso foi muito legal. Em um mês eu bati 500 mil seguidores. Em 6 meses eu bati 1 milhão. E desde então, na ansiedade, falando sobre isso, voltando um pouco, eu comecei a encontrar alguns influenciadores, então eu tinha muita crise de pânico quando eu conseguia sair de casa, e o fato de conseguir crescer o número de seguidores fez com que eu quisesse encontrar esses criadores. Então, por isso que eu falo que o TikTok me salvou. Eu tenho uma gratidão enorme pela minha trajetória e pela família que eu criei lá. Eu entrei em live com 4 milhões de seguidores e eu comecei a fazer live tem 2 anos. E, eu me encontrei, né? Porque a live a gente passa 12 horas, muitas horas fazendo live, dia inteiro. A gente sabe, vocês que são streamers, a gente fica no final de semana. Não tem festa, não tem rolê, não tem nada, é só live, né? A gente vive disso, eu sei. Mas eu particularmente gosto muito e foi assim que eu me encontrei e comecei a criar minha comunidade, e é isso. E você, Thalita? Obrigada. Eu comecei a trabalhar mesmo no TikTok, influenciando as pessoas a entrar na plataforma. Eu iniciava aqueles códigos para ganhar dinheiro. Com bônus. Isso, só que eu não sabia das lives. Quem me apresentou foi a menina de 16 anos. Ela falou, por que você não faz live? Porque eu comecei a postar vídeo e viralizei. Tava com 200 mil seguidores, com 2 meses de uso. Aí eu comecei, falei, por que não? Eu vou abrir. Minha live pegava 800 pessoas, só que não era monetizada, porque eu não sabia da monetização, só abria. Então, até conhecer fazer uma nova conta, apesar. Aí eu tive 6 apoiadores fixos, e daí foi indo, e hoje estamos aí crescendo cada dia mais. Que legal, eu acompanho as meninas desde o começo, basicamente, elas cresceram realmente muito. A Pietra, que já veio com esse background, a Thalita, que também ampliou a questão de influência, de vídeo, então acho que isso foi muito importante para vocês, parabéns. E me contem como que isso hoje, atualmente, impacta na carreira de vocês, como profissionais, seja como streamer ou como influencer, como que live impacta na carreira de vocês? Eu acho que assim, o principal ponto para mim foi a conexão que eu consegui com os meus seguidores. Então,
Quem passa 12 horas com a gente é bizarro, gente. Pensa que a pessoa tá 12 horas assistindo você fazendo live. É muita coisa, entendeu? Ela tem que realmente gostar de você. E no meu caso, eu demonstro muito essa gratidão pro meu público. E eu acho que o fato de eu começar a fazer live me trouxe uma conexão absurda, até gerando uma conexão do pessoal. Todos os vídeos que eu posto, eles vão lá e comentam. É realmente uma comunidade, uma equipe que entrou pra minha vida e se tornou a minha família. E falando um pouco sobre minha rotina, eu faço faculdade de marketing e eu morava em São Paulo. Atualmente eu moro em Arujá, mas eu morava em São Paulo sozinha, fazia faculdade presencial e eu comecei a fazer live. Quem me apresentou a live, inclusive, foi o João Ferreira, que ele tinha um projeto junto comigo e depois a gente começou a fazer live mais ou menos na mesma época. E aí eu morava sozinha, os meus vizinhos ficavam loucos, porque eu fazia live 5 da manhã, aí eu saía da live 5 da manhã e ia pra faculdade 7 da manhã, eu fiquei meio maluca, né? Aí eu voltei a morar com os meus pais, então a minha rotina mudou bastante e também transferi a minha faculdade pra online. Então hoje em dia eu não deixei de fazer faculdade e uma coisa que eu falo pra vocês é: quem quer dá um jeito. É sério. Assim, a gente pode pensar, ai, nossa, mas é difícil porque eu vou ter que conciliar. Gente, dá pra dar um jeito, é sério. Eu acompanho alguns streamers e eu falo, caraca, como é que essa pessoa consegue... Tem gente que faz, tipo assim, 14 horas de live, sabe? Que faz live no sol, a Valzinha que fazia live correndo morro. Gente do céu, entendeu? É muito bizarro. Então, quem consegue dar um jeito, e eu consegui colocar tudo isso na minha rotina, porque era o meu sonho e eu enxerguei uma oportunidade ali, que acho que todos vocês enxergaram também. E é isso. O TikTok impactou na minha vida. Eu tô nervosa, gente, desculpa. Nem parece que eu faço live. Você fala para muito mais pessoas em live, Olhar no olho é diferente. Mas o TikTok impactou na minha vida totalmente tudo. Hoje eu consigo ajudar minha mãe, ela não trabalha mais, eu mesmo me ajudo minha irmã, ajudo minha família praticamente toda. Trouxe a galera para fazer live também da minha família, estão todo mundo fazendo live. E assim, eu trabalhava no mercado, eu recebia só menos do salário mínimo. Trabalhei 10 anos no mercado. E quando eu vim para as lives, totalmente mudou minha percepção. A vergonha passou um pouco, porque comunidade ajuda muito a gente a perder essa vergonha, a ansiedade que a gente tem. E a família que a gente vem criando todos os dias, as pessoas que a Pedra citou, que ficam horas e horas ali com a gente, doando o tempo delas. Elas podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, estão ali com a gente. E a questão financeira também, eles poderiam estar ajudando a família deles, mas não, escolheu a gente para nos ajudar. Então, tipo, é surreal o que acontece, né, no mundo das lives. Isso é muito impactante, né? O que você falou. Imagina, o presenteador de vocês realmente podia estar ajudando a mãe, o tio, o irmão, e tá lá na live de vocês ajudando vocês. Isso é muito forte. E já emenda com a próxima pergunta que eu queria fazer, que é: vocês conseguem hoje viver de TikTok Live financeiramente? Completamente, como eu falei. Eu ajudo minha mãe, consigo me ajudar e sempre aparece alguém na minha live e fala: Thalita, eu preciso disso, preciso comprar uma cesta básica, por fora eu acabo ajudando. Ninguém precisa saber. Eu acho que o que a gente quer fazer de coração, a gente consegue. Se tem pessoas nos ajudando, se a gente ajudar também, a gente vai receber o dobro. E sempre acontece comigo. Sempre vê um TikTok no inverno no dia seguinte. E você, Pietra, hoje é sua fonte de renda? Com certeza é o meu maior faturamento que eu já tive. E eu tô na internet tem 10 anos. Eu tenho 20 anos, mas eu tô na internet tem 10 anos. E eu falo, parece que eu tenho tipo 30, né? Mas não. Enfim, aí... Não parece que você tem 30. Não, pode ficar tranquilíssima. Inclusive o TikTok achava que eu tinha tipo 15 anos e sempre derrubava a minha live. Mas, enfim. E assim, eu trabalho com a internet, fazia muitas publicidades, então eu tenho muita experiência. Também trabalhei com a monetização do TikTok em vídeos. E eu posso dizer pra vocês com toda certeza que o meu maior faturamento é com live. A live mudou a minha vida, assim, totalmente. Então, a minha mãe parou de trabalhar pra me ajudar, pra dar o suporte, porque eu não deixei de trabalhar com as outras redes sociais, não deixei de produzir os meus conteúdos. Então, imagina, eu faço live, pra não falar que eu faço 12, senão o meu pessoal que tá assistindo vai reclamar, eu faço 8 horas, tá? Mas aí eu faço 8 horas de live e como é que ficam os outros conteúdos? Então, eu preciso ter essa disciplina. Então minha mãe parou de trabalhar
e deu pra ela fazer isso por causa do faturamento que eu tinha na live. E hoje eu consigo viver totalmente disso, então é muito bom. Então, gente, ó, a Pietra falando que já trabalhou com marcas, já faz publicidade, que é a principal fonte de renda. Então, se vocês até hoje não acreditavam que vocês estão no mercado do futuro, hoje vocês sabem que vocês estão, né? Vocês são a segunda maior fonte de renda do TikTok e para vocês e para muitos criadores é a principal fonte de renda. Então, eu tenho certeza que o nosso negócio aqui é muito forte. Eu queria que vocês tivessem essa ideia também. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para as meninas. Deixa eu pegar minha colinha. Uma coisa que eu acho que é a dificuldade de todo mundo e que seria legal vocês trazerem. Como vocês gerenciam a comunidade de vocês? Como que vocês fazem essa relação com gifters, fãs, etc.? A gente tem contato em grupos, tanto no WhatsApp quanto no TikTok mesmo, comunidade. Até abri uma aba nova ontem, que eu até criei e posto meus videozinhos, foto, posto mensagem. Isso faz com que a comunidade fique mais próximo da gente e eles se sintam à vontade de fazer a gente parecer da família deles. E a gente fazer eles sentirem que a gente somos da família deles também ali. Então eu acredito que isso ajuda bastante a comunicação fora e dentro da plataforma. Fazer coisas diferentes, postar coisas remetido a eles também no feed, também eles se sentem importante e sempre vão estar lá com a gente. Você, Pietro? Eu tenho um grupo com o meu pessoal e toda vez que eu comento isso com alguma streamer, a pessoa vira pra mim, até o Rox falou isso pra mim, assim, como assim você tem um grupo e ninguém brigou, ninguém tretou, ninguém se bloqueou? Pois é, eu não sei como é que o meu grupo ainda existe, mas o grupo tem 1 ano e meio e dá super certo, a gente coloca pessoas novas e isso é uma forma de conexão muito legal, porque a gente conversa sobre assuntos do dia a dia, eu sei exatamente o que todo mundo faz da vida, e isso cria uma conexão boa. E além disso, eu também faço algumas competições na minha live. Então, eu tenho competição de like. Assim, no dia que eu pego para fazer mais horas de live, eu falo, vamos fazer uma competição de likes. Então, no final da live, todo mundo quer esperar o final para ver quem que deu mais like. E geralmente eu apresentei, eu subo essa pessoa na janelinha. Isso é uma forma que fez eu me aproximar do meu público e também competição de horas. O meu pessoal, o meu time espera o mês inteiro para eu falar quantas horas, quem foi o top 1 de horas da live. E é bizarro, porque às vezes eu faço tipo 100 horas de live e a pessoa acompanhou 97 horas. Eu falo, gente, como assim? Então, isso é uma maneira muito legal de fidelizar a Pietra usando, né, o nosso funil de conversão a favor dela, né? Então, dica muito legal. Alguém tem pergunta para as meninas? Deixa eu levantar aqui, peraí. Pode, gente, fazer pergunta? Claro, pode. Eu tenho uma pergunta que eu acho que todo streamer passa por isso, que é os altos e baixos dentro da plataforma, que faz com que muitos streamers desistam no meio do caminho, né? E os fortes permanecem ali. Mas eu queria saber se as meninas já tiveram esses altos e baixos também. Os altos, a gente já sabe, né? Os baixos. E como elas fizeram pra sair disso e se passaram por isso legal, como foi? Eu tive muitos altos e baixos aqui na plataforma, e principalmente a primeira vez que eu peguei o top 1. Fiquei lá no cima, o pessoal achou, tá rica, não precisa mais de ajuda. Foram embora. Fiquei 3, 4 meses sozinha, praticamente com 5 pessoas em live. Porque o povo falou assim, não precisa mais, já tá rica já. O pessoal achava que a gente ganhava milhões mesmo, estando lá em cima com 1 milhão. Então, não é assim que funciona, tipo, mas para melhorar eu tive que postar vídeo, fazer chamada de live, que quando a Balzinha entrou na live, começou a postar, quer dizer, ela viralizou porque ela se baseou em alguém também. Eu comecei a fazer essas chamadas e começou a aparecer um público e a live cheia fez com que presenteadores ajudassem por causa da live cheia, não às vezes pelo conteúdo que você está querendo passar ali. Mas o que melhorou foi a chamada de live, as minhas lives. E eu voltei, agora estamos aqui, né? De novo, vamos ver até quando. Bom, já tive muitos altos e baixos. Como eu comecei na plataforma com 4 milhões de seguidores, as pessoas acham que, pelo fato de eu ter muito seguidor, isso converte em moedas. Mas eu digo pra vocês, não converte. É bom porque eu tenho muitas pessoas da minha live, graças a Deus eu nunca fico com menos de 150 pessoas.
mas não converte em moedas. Então, às vezes, tem muitas pessoas que olham e falam assim, ela não precisa, porque ela já é famosa. Não, gente, seguidor não dá dinheiro desse jeito, entendeu? Eu costumo dizer que se dos 4 milhões, se cada um mandasse uma moedinha, eu ia pegar o top 1 todo dia, mas infelizmente isso não acontece. E sobre os altos e baixos, constância. Sabe, eu acho que assim, a gente precisa se inovar sempre. Como eu trabalho nas redes sociais tem bastante tempo, gente, você balança uma árvore, cai 10 influenciadores. Então você precisa ter um diferencial, entendeu? Você precisa ser autêntico, você precisa buscar inovar na live, porque você começa a fazer uma coisa, daqui um dia já tem todo mundo copiando o que você fez, então a cada dia a gente precisa inovar. Eu sei que é difícil, mas se vocês estão aqui hoje é porque vocês têm essa capacidade. Então é isso, botar a criatividade para funcionar. Porque todas as vezes que eu crio um conteúdo novo, procuro alguma outra estratégia para engajar a live, eu consigo voltar para o topo de novo. Muito bom. E a Andréia lá, né? Volta a fazer live. O que ela falou é bem verdade, porque eu peguei o top 1 uma vez, mas no outro dia não tinha ninguém na minha live, entendeu? Tipo, no dia tinha 500 pessoas, no dia que eu tava no top 1. Aí no outro dia, tipo, não tinha ninguém. Aí, tipo, eu falei, caraca, mano, tinha 500 pessoas ontem, hoje tem 0 pessoa. E assim, realmente dá um desânimo na gente. Você olhar assim e falar, mano, e não é porque você pegou o top 1 uma vez, você ficou rico. Porque assim, querendo ou não, aí no mês eu fiz tipo 3 milhões, aí no outro mês fiz 300k, tá ligado? Tipo assim, a diferença é absurda. Então, pra manter o ânimo ali, eu fiz um amigo imaginário. Eu falei, eu vou imaginar que alguém tá conversando comigo e eu vou conversando até entrar alguém. Aí comecei a fazer pergunta pra mim mesmo, respondendo até entrar alguém, pra alguém entrar, pra me ajudar, pra ir ali. Mas é bem difícil. E o que ela falou é isso, é persistência e continuar, porque live é altos e baixos. É isso, gente. Não desistam. Peraí, deixa que ele chamou primeiro. Eu acho que é pouco falado sobre a nossa saúde mental. Acho que no mundo das lives no geral é sempre muita batalha, desafio e animação e evento. Eu queria saber de vocês duas qual a rede de apoio que vocês têm nos dias de hoje, o que vocês indicam para a galera, tanto os pequenos quanto os grandes, todo mundo que já está há tanto tempo, o que a gente pode fazer para justamente quando tiver esses baixos a gente ter uma rede de apoio legal, e quais são as dicas que vocês podem dar para a gente em relação à saúde mental nesse mundo? Então, quando eu comecei no TikTok, eu tinha um apoiador que ele era bem doido da cabeça. Ele achava que eu era posse dele. E quando eu comecei a demonstrar crise de ansiedade, crise de pânico, comecei a me afastar da plataforma porque estava me fazendo muito mal. Então, toda vez que eu estava mal, eu ia para ela. Só que o tempo nas lives foi pra gente amadurecer. Então, a maturidade, a gente começou a selecionar as pessoas. Então, a gente não deixa aquela pessoa que quer tomar posse de você pegar totalmente. Tanto é que hoje, a galera da minha live são tudo de boa. Ninguém quer mandar, ninguém quer fazer nada. Eles sabem que a dona da live sou eu. A streamer anfitriã sou eu. Então, eles sempre fazem o que eu peço, sem eu precisar mandar. Então, eu acredito que isso me fez ter força. Hoje a comunidade está forte e são pessoas carinhosas que estão comigo. E minha mãe também está sempre lá. A Thalita falou tudo, né? Mas, gente, façam terapia. Se eu puder falar uma coisa para vocês, façam terapia, porque a gente precisa, né? Em 2025 não dá para sobreviver sem terapia. Mas, a minha rede de apoio também é minha mãe. Eu não posso não falar sobre isso, porque eu tenho um apoio, ela é minha sócia, então a gente tem uma empresa e ela tá comigo sempre, então a minha rede de apoio é ela, mas eu vou falar de acordo com a minha experiência na internet. Então eu aprendi muito bem a separar as coisas, entendeu? Então eu já tive muito hater, eu já fui cancelada, eu já tive muitas coisas. Então assim, a gente precisa separar que as pessoas não obrigatoriamente precisam gostar da gente, entendeu? E eu acho que no TikTok Live a gente tem muita dificuldade de entender isso, também pelo fato da constância que as pessoas ficam na live com a gente. Você pensa assim, a pessoa ficou 12 horas com a gente e ela não gosta de mim? Tipo, é esquisito, né? Então, às vezes tem essa quebra de
confiança em alguém que ia lá, te presenteava todos os dias e no outro dia foi lá e começou a presentear outra pessoa, te bloqueou do nada, porque acontece isso às vezes. Então, eu acho que é isso, saber separar e saber, assim, isso aqui é o meu trabalho. Óbvio, tem pessoas que eu conheci na live que eu levo pra minha vida, então tem pessoas que eu realmente me conectei, que foram pessoas que agregaram na minha vida, mas as pessoas que não, a gente deixa de ladinho e é isso. Pessoal, antes de continuar aqui, a gente não acabou ainda, mas eu preciso acabar a nossa transmissão oficial. Então, quem está na live online, muito obrigada pela presença de vocês. Vou pedir aqui uma salva de palmas, nossa, para essa galera. Muito bem, obrigada. E te vejo em breve. Então, agora podemos encerrar nossa transmissão e a gente vai ficar aqui com vocês apenas. Porque eu estou vendo que tem muita pergunta, então a gente vai continuando, né? Quem mais tem pergunta?